Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 24, aula de arte, e vamos conhecer uma artista contemporânea chamada Rosana Paulino. Ela é aí uma grande artista que vem despontando e mostrando a sua história, a história da mulher negra, né, no Brasil e no mundo, e de como essa população vem sendo, né, desde a escravidão. Então ela vem resgatando esses valores culturais e mostrando de como a população negra, mexendo aí com essa ideia de gênero também, é importante e traz, né, as suas obras, instalações transbordam esses conceitos, então, tão amplos, né, e significativos. Como objetivos, nós temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço. Então, a Rosana Paulino nasceu em São Paulo em 1967. Ela é uma artista visual, pesquisadora e educadora. E olha que conquista bacana! Em 2018, depois aí de 25 anos de carreira, ela foi a primeira artista negra brasileira a ganhar uma exposição individual na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Com certeza aí é uma grande conquista e representando a mulher negra na arte, que ainda é pouco valorizada e tem poucas artistas também. No seu trabalho, né, ela vem aí destacando uma produção ligada a questões sociais, étnicas e de gênero, muito enfatizando a pessoa negra, a mulher negra, né, nesse cenário aí nacional. Os seus trabalhos, eles têm aí como foco principal a posição da mulher negra na sociedade brasileira e os diversos tipos de violência também sofridas por essa população de modo geral, decorrentes aí do preconceito, né, o racismo e também as marcas deixadas pela escravidão. Quero fazer a leitura de uma fala dela para vocês, que exprime aí realmente de como ela vê, de como ela interpreta toda essa questão aí das pessoas negras, tá? Ela diz o seguinte: a arte contemporânea tem uma potência muito grande para se discutir a realidade do país. Durante muito tempo, no cenário artístico clássico e moderno, temas sociais como racismo e exclusão ficaram soterrados como se não existissem. Com a entrada de artistas negros no mercado da arte, esses temas vieram à tona. Então, mostrando que realmente aquilo que talvez, né, por vezes ficava abafado e quietinho lá, então vindo com esses artistas negros, né, no mercado da arte, vem à tona, então surge, eles resgatam então essa cultura e essas raízes, e é essa a intenção dela. Essa obra é uma imensa instalação, ela se chama Parede da Memória, e foi inaugura então essa carreira da artista, e já aqui ela tem aí o tema, né, trazendo essa questão social e essa questão também cultural, porque ela traz aqui fotos pessoais, né, da sua família e expõe em pequenas almofadas ali de algodão. Para essa instalação ainda é o início de carreira, ela ainda é uma estudante, e com esse tema aí, aqui ele começa a mostrar essas inquietações, essas discordâncias que ela tinha, e ela vai então desdobrando isso nos mais de 25 anos de carreira dela. Essas almofadinhas, então, elas são pequenas, 8 por 8 por 3 centímetros, mas elas se estendem, olha só, uma imensa parede, todas lado a lado. Nesse trabalho foram usadas só 11 fotografias, né, do arquivo pessoal dela, e foram impressas, então, em almofadas de algodão. Algumas, todas as fotos eram preto e branco, mas ela utilizou tinta aquarela para então deixar algumas coloridas, como temos ali um exemplo mais aproximado, para dar então uma vida, uma nova cara para essas fotografias, tá? E a gente consegue observar, né,
que também há todo um acabamento nessa almofadinha, um acabamento artesanal, né, de crochê. E por mais que sejam personagens anônimos, mas eles estão imensamente repetidos naquela parede, que parecem assim, que insistem em contar a sua história. Então aí ela vem trazendo já essa ideia da verbalização, ou de contar a história, ou de falar a verdade, de mostrar o por trás das coisas. Então esse imenso painel que ela cria já no início de carreira. Mais à frente aí, também ela cria uma série que ficou muito marcante na vida dela, que se chama Bastidores, em 97. Nessa série, então, ela transforma aí imagens em corpos, quando ela perfura esses retratos que estão em tecido e costura, então, boca, olhos, garganta, mostrando esse bloqueio, né, que a sociedade impõe, então, para essas mulheres negras. Esses bastidor, né, é o nome desse aro de madeira que a gente consegue visualizar ali, que é uma estrutura específica para o bordado de tecido, né? E essa costura, então, realmente feita nesse tecido, né, na boca dessa mulher negra, nos olhos, então, vem mostrar aí essa falta de expressão, né, que está sendo vedado, né? Que ela não tem voz, ela não tem vez para expor então o seu pensamento ou as suas questões. E interessante também que, embora o título, né, dessa série, Bastidores, remete ao instrumento do bordado, a essa estrutura, a gente também pode associar então como sendo uma ausência da mulher, então, da mulher negra, num espaço de protagonismo, pensando nos bastidores, então, de uma peça teatral. É aquilo que está lá atrás, que está no fundo, né? O por trás das câmeras, esses bastidores. Então, mostrando que essa mulher negra, essa população, não está no centro das atenções, está lá atrás, está escondidinha, né? Então, também tem essa dualidade aí de sentidos. Outra série mais recente dela se chama Amas de Leite, de 2008, e aqui ela questiona então esse papel da estrutura familiar, né, o papel das escravas negras, então, no processo colonizador e civilizador aí do Brasil. E aqui ela traz então essa escultura do tronco de uma mulher, onde essa mulher tem muitos seios e deles saem fitas coloridas que nutrem, que sustentam vários bonequinhos, vários bebês de pele branca. Então, mostrando qual era a função dessas amas de leite e como elas eram vistas também. Então, ela traz essa, né, buscando esse resgate, então, para a cultura negra e também essa marca também da escravidão. Esta instalação também volta a esse tema das amas de leite, né? E aqui ela coloca um ângulo dessa visão, ali dessa instalação, a gente percebe que tem imagens na parede, fitas novamente e que vão agora para pequenas garrafas. Então, é uma imagem mais aproximada, algumas, né? Essas silhuetas, então, representam essas amas de leite, também essa empregada doméstica negra, né, durante a escravidão, que era então responsável por nutrir e alimentar então esses bebês, né, da nobreza, dos seus senhores. E a gente percebe que dessas silhuetas saem essas fitas brancas, representando aí esse leite materno, que vão nutrir, que vão então ficar dentro desta garrafa onde está projetada então a imagem dessa negra e da criança que ela teria alimentado, né? Outro trabalho dela, que todos na verdade envolvem essas questões étnicas, culturais aí, e de gênero também, se chama Aracnes, e nesse trabalho ela coloca em questão aí o gênero também e o trabalho feminino. Então ela coloca muito à tona o papel da mulher negra na sociedade e no Brasil de modo geral. Nessa construção aqui, ela coloca fotos de familiares, de novo, fotos pessoais, então,
da mãe e da tia dela, que representam aí mulheres presas em casulos, novamente aquela limitação, uma falta de liberdade. Então essas fotografias, né, elas estão todas por esse emaranhado de fios, né, presas em um casulo. E sobre o espaço, então, sobre essa instalação, ela comenta o seguinte: o sentido dessa obra é levar essas mulheres, artistas, trabalhadoras, negras, periféricas do subsolo para o espaço nobre do museu. Então ela vem aí resgatando, mesmo colocando elas em casulos, presas ali, mas tirar ela desse bastidor, né, que a gente veio falando, e trazer ela para um museu, né, para um espaço de arte. Então ela vem aí mostrar esse poder da mulher negra também. Outro trabalho que ela destaca muito todas essas questões se chama Tecelãs. E aqui, então, o que move ela a construir, né, são questões de o que nos forma, quais são os nossos valores, as nossas influências, né, o que nos transforma. E para simbolizar, né, todas essas questões, ela criou casulos, novamente, como na anterior, mas aqui ela enrolou fios e tiras de algodão, enfim, presos nos elementos que representam a figura humana. E junto com esses fios todos, ela põe elementos culturais, como búzios, santinhos, fios de cabelo, bonecas, brinquedos. Então ela traz elementos dentro, acho que aqui eu tenho uma imagem mais aproximada, como se fosse o símbolo da transformação, né, que essas pessoas, essas mulheres têm, então. E ao mesmo tempo, ela vem à tona esse trabalho artesanal, né, associado então também a essa arte popular e essa cultura afro-brasileira, por ter sido todo feito manualmente. Então ela traz essa imensidão de figuras ali, todas emaranhadas e como se fossem, como se a pessoa estivesse sendo devorada por essas questões culturais, né, se fechando então num casulo. Outra instalação que acredito que, para mim, é uma das mais impactantes, se chama Assentamento. E nessa instalação, como eu falei bem no comecinho ali, ela mexe com vários sentidos. Então aqui ela traz o barulho do mar, uma fogueira sobre um pallet, onde, essa é a imagem que a gente vê, em cima desse pallet tem madeira e também pedaços de braços, né? Esculturas que representam braços e mãos em meio a essa fogueira. E também pequenos vídeos de uma praia. E junto nessas paredes há 3 fotos de uma mesma mulher negra anônima. O que tudo isso significa, né? Os elementos isolados são esses, mas o conjunto todo da obra quer dizer o quê? Essa obra ela remete aos navios negreiros, sendo o som do mar que a gente ouve na instalação o único som que os escravos poderiam ouvir externamente. A fogueira, né, com os braços servindo como lenha também, ele quer demonstrar o quanto é fácil o descarte dos escravos, mostrando que é só um produto. Então, vem de uma forma muito rude até, uma forma bem forte, mostrar o quanto isso representa, né? Imaginem aqueles navios negreiros, aquele amontoado de pessoas vindo por dias e dias, né, num porão ali fechado, em más condições. Então, aquele barulho do mar é a única coisa que se ouvia, mostrando esse descarte, né, fácil dessa população. E também eu quero destacar esses retratos bem grandes na parede, ali tem a imagem de um deles. Essas fotografias, elas foram passadas para um tecido, ela recortou partes e costurou de propósito, de forma que não se encaixem. Acho que eu não tenho uma imagem mais aproximada, mas a gente consegue ver aqui na altura dos ombros, não se encaixa. É como se ela tivesse feito essa montagem dessa fotografia toda torta. E quanto a isso, ela explica o seguinte: eu fico pensando no refazimento dessas pessoas, que ainda assim sobreviveram, ainda assim assentaram um país e uma cultura. Por isso, uso essa costura forçada,
porque não bate. Esse é o drama da escravidão. Essa conta não vai fechar nunca. Então, mostrando que mesmo atualmente essa escravidão reflete na vida de todas as pessoas, né, negras, e que deixa marcas, como essa costura ali que não fecha, não está perfeita. Então, assim quero, né, levantar todas essas discussões aí envolvendo, né, a cor da pele, essa herança cultural e assim, mostrar que um trabalho de uma artista dessa tem um grande valor e cada vez um reconhecimento maior. Então, ficaram aí conhecendo um pouquinho da vida e das principais obras da Rosana Paulino, uma artista aí de São Paulo. Um abraço e até a próxima!